Pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, né? E hoje, de forma excepcional, a nossa aula online. É a segunda ou terceira vez que nós nos reunimos, né? De forma online. Boa noite a todos. Hoje, conforme o Fábio comentou, né? A gente vai estar fazendo essa aula online para a gente não ter perda do dia, né? E as atividades não ficarem acumuladas também, tá? Hoje a aula vai ser mais teórica, infelizmente, né? Eu queria estar com vocês em sala. Eu tinha até feito um planejamento de estar levando uns 2 gabinetes aqui, mais umas peças, mostrar as ferramentas e etc, né? Mas a gente vai deixar para fazer na segunda-feira, então, tá? Nas últimas aulas, a gente comentou sobre os componentes do computador, né? A gente conheceu um pouco mais os periféricos do computador. Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Estamos ouvindo sim, professor. Ok. Tranquilo para me ouvir, né? Beleza. Então, a gente conheceu alguns periféricos, conheceu os gabinetes, né, a estrutura, as fontes, a placa-mãe, né, e todos os demais componentes. Então, na aula anterior, a gente começou falando de uma forma mais aprofundada sobre os gabinetes, né, e toda a sua estrutura. Tá? Cada aula a gente vai falando de um componente físico. Né? Hoje eu deixei separado para a gente falar da placa-mãe. Tá? Nas próximas aulas, eu pretendo mostrar as ferramentas. Não sei se vocês chegaram a ver no componente de eletricidade básica, se vocês conheceram o multímetro. Vocês conheceram o multímetro ou a professora, de repente, mostrou a figura e mostrou como utiliza o multímetro? nós falamos sobre multímetro, sim, professor. Bacana. Então, eu mesmo tinha um aqui, né, até um atrás eu tinha esse multímetro funcionando, e deixei, quase não utilizo, né? E acabei deixando de lado e vou precisar comprar novamente. Eu vou comprar para poder mostrar para vocês, né? Não só mostrar, mas para que a gente faça alguns testes importantes. Né? Na última aula eu comentei com vocês sobre o teste da fonte, quando um computador não liga, por exemplo, né? O teste que a gente tem que fazer, além da verificação da parte elétrica, né? É importante a gente fazer alguns testes antes de dar algum tipo de diagnóstico, né? Acusar um defeito na placa, etc. Às vezes o defeito só está na fonte de alimentação. Tá? Então, com o multímetro a gente consegue verificar, né? Conforme as voltagens, que de repente estejam um percentual abaixo, a gente já consegue notar que algum componente ali da fonte já está apresentando, né, algum defeito e que faz com que o computador não ligue, né? Porque não joga a carga necessária para poder fazer com que o computador funcione. Tá? É lógico, nem sempre um técnico tem um multímetro em mãos, né, para poder fazer esse teste. E a gente tem outros testes que não utilizam equipamentos como multímetro, né, que a gente pode fazer o teste da fonte, que eu até comentei com vocês na sala, né, que a gente pega um clips de metal, faz a ligação direta lá no pino lá, né, que é o preto mais juntamente com a cor verde, né? E a gente faz a ligação direta, conecta o cabo de força, né? E aí você verifica se realmente está funcionando ou não a fonte. Se estiver funcionando, pode ser algum curto na placa, né? Que a gente precisa identificar também alguns pontos com o multímetro, principalmente naquele encaixe do processador. Né? Tem uma pinagem, deixa eu até compartilhar a tela aqui com vocês. Estou só falando, mas então, o nosso assunto de hoje vai ser sobre placa-mãe. Tá? A gente vai conhecer algumas características, alguns componentes, né, que fazem a conexão com a placa-mãe e que é importante a gente saber
sobre esses conceitos, né? O que a gente encaixa, como que encaixa, né? Os modelos que a gente precisa saber identificar dos componentes. Não é qualquer memória, não é qualquer processador que a gente consegue colocar na placa-mãe, né, para fazer um upgrade. Eu tenho uma placa-mãe aqui parada aqui em casa, ela está funcionando, né? Porém, eu preciso fazer um upgrade, preciso colocar memória, preciso trocar o processador. Então, não é qualquer modelo de memória, não é qualquer modelo de processador que você se propõe a colocar, né? E vai funcionar, né? Cada placa-mãe tem a sua arquitetura que funciona de acordo com os padrões do manual. Então, hoje a gente vai aprender, né, esses componentes e saber identificar cada um desses componentes. Quando a gente chegar na aula prática, eu vou mostrar, a gente vai pegar de forma aleatória ali algumas placas-mães que a gente mexeu na última aula, né? E a gente vai fazer o download, né? Vai baixar no site do fabricante o modelo dessa placa-mãe, identificar ali se de repente naquela placa, né? Muitas são antigas, mas ali eu vi uma placa-mãe que é até interessante, tá na arquitetura 775 ainda, né? E, se não me engano, tinha uma outra mais recente, tá? Eu acredito que seja essa 775 mesmo. Que dá para, de repente, fazer um upgrade ali, né? Colocar um processador, né? Com uma arquitetura não tão robusta, igual essas que nós temos, né? Hoje, mas que pode melhorar o desempenho, tá? Deixa eu mostrar aqui. Essa. Certo. Então, esse material aqui, né, que eu vou conversar com você, vou mostrar esse material, ele está disponível lá no Google Sala de Aula nosso, né, instalação e manutenção de computadores. Deixa eu ver quantas pessoas. Aqui está quase todo mundo, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São 16 alunos ou 14? São 16, né? Não é isso, pessoal? Confirme para mim, por favor. 14 ou 16 alunos? Eu acho que agora é 15, porque o Rubens saiu. Quem saiu? Rubens, a Dilma? Uai, o que aconteceu com ele? Ninguém sabe, professor. Ninguém sabe. Entendi. Tá. Então, de qualquer maneira, está faltando um aluno aqui, tá? E aí, se de repente alguém que está aqui não fez a sua inscrição ainda, né? É só colocar esse código. Vou colocar aqui no chat de texto. É só abrir o aplicativo do Google Sala de Aula e inserir esse código, né? Clica lá em participar da turma, coloca o código. Nas primeiras aulas, né? Na primeira aula lá, no dia 7, eu coloquei os materiais. Deixa eu ver. Uma nova atividade? Não coloquei, mas eu vou colocar aqui. Antes do término da nossa aula, eu vou colocar os materiais, tá, aqui, que a gente for conversando na aula de hoje. Então, aqui a gente tem uma imagem de uma placa-mãe, né, na qual a gente vai conhecer mais detalhes aí sobre essa arquitetura, né. A cada geração vão se mudando as arquiteturas, né, os componentes vão ficando cada vez mais conjugados, né. E o notebook é um exemplo clássico disso. Tem placa de vídeo integrada, né, a placa-mãe e tudo mais, né. Essa arquitetura aqui que temos na imagem é uma placa-mãe dessa nova geração, né, uma geração chamada de arquitetura 1155, por exemplo, né. A gente tinha a 775, né, foi evoluindo as arquiteturas, na qual recentemente a gente tem a 1155, né. Então, aqui, o que é placa-mãe e como funciona? Computadores são sistemas que dependem do funcionamento equilibrado entre diversos componentes. E todos eles necessitam de uma placa-mãe, né? Então, por isso tem esse nome, né?
nome técnico placa-mãe, que é justamente onde vão ser encaixados todos os componentes necessários para o funcionamento do computador. Pode-se entender a placa como uma central que resolve problemas de espaço, uma vez que une todas as partes do sistema numa só. Então, vocês podem perceber que lá, naquele dia que a gente trabalhou com alguns componentes, tinham algumas placas enormes, né? E hoje, a arquitetura vem diminuindo o tamanho desses componentes, na qual cada placa era separada da placa principal, né? E hoje, o objetivo é integrar todas essas placas, todos esses componentes, né? Para que fiquem ali realmente como se fossem periféricos on-board, né? Então, a gente ouve o termo, não sei se vocês já ouviram o termo on-board e off-board, né? O que é o termo on-board? São os periféricos já integrados à placa-mãe. São placas de vídeo, por exemplo, VGA, né? Ou a entrada HDMI, etc., que já vem junto com a placa-mãe. As que são encaixáveis, né, as que são periféricos que você pode encaixar e pode melhorar o desempenho de uma placa, a gente coloca o termo como off-board. São periféricos que você vai comprar de acordo com a arquitetura daquela placa e, de repente, melhorar o desempenho. Placas de vídeo, placa de rede, né? Por exemplo, as placas de rede, não sei se eu já comentei com vocês, com as arquiteturas antigas, principalmente essa de 775, a gente tinha uma placa de rede 10/100, né, que não hoje, se tratando de uma internet que aceita velocidades superiores aí a 100 megabytes, né, ou seja, 400 MB, etc., a gente precisa de placas superiores de rede que funcionam uma frequência maior, né? 100, 10/100 não, 100/1000, né? Que aceita essas frequências recentes e que realmente o aparelho comporte vá receber aquela quantidade de megas contratadas, né? Então, se você não tem o seu celular, se você não tem um computador que tem essa placa de rede, né, que tem esse suporte de rede para receber, você não vai receber a quantidade de megas que você contratou, né? Aqui em casa, por exemplo, eu estava fazendo um teste com o serviço da Oi, né, que aqui na região, para mim, pelo menos, não foi uma boa experiência, né? Eu fiz a contratação por uma semana, justamente para fazer esse teste. Meu computador suporta, tem a placa de rede 10/1000, né? Que recebe já essa velocidade, né, superior a 100 MB, né? Ou seja, você contrata um plano de 400 MB, seu aparelho, seu computador consegue suportar, consegue receber essa frequência. Se você não tiver essa placa de rede, você pode adquirir uma, né? Pode fazer upgrade na sua placa-mãe, desde que lá no manual esteja esteja escrito que ele comporta essa placa de rede. Você faz a instalação nos slots PCI, né? Então aqui a gente tem esses encaixes aqui, né? Na parte inferior da placa, onde essa muito próxima aqui ao encaixe das memórias, né? Estou passando o mouse aqui, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Aqui muito próximo ao processador e as memórias, né? A gente tem o modo AGP, né? Que é onde você consegue conectar uma placa off-board, uma placa de vídeo, para que você tenha um desempenho melhor, né? Uma imagem, uma resolução em Full HD, por exemplo. Aqui embaixo serve para que você encaixe os slots, né, PCI, para poder conectar a placa de rede, né? Ou seja, pode ser que a sua placa de rede, deixa eu ver se eu tenho alguma outra imagem, com essa parte traseira, né, onde a gente tem os encaixes. Aqui eu tenho, mas está
frontal à imagem também, tá? Deixa eu ver aqui. Placa-mãe 1155. Aqui. Bacana. Então, o que acontece? Essa parte traseira aqui, ela representa muito bem os periféricos que já vêm integrados na placa, né? Então, aqui nesse espaço aqui, inclusive nesse ainda vem o encaixe, né? Deixa eu ver se eu consigo copiar e jogar isso aqui no Word. Essa entrada aqui, esse computador aqui, vou tirar o preenchimento. Aqui, onde está indicado de verde aqui. Essa parte aqui da placa-mãe é a entrada VGA ainda, né? Ou seja, para entradas para monitores ainda que funcionem no encaixe VGA. Tá? Ela pode ser azul, pode ser representada pela cor preta também, tá? Depende muito do fabricante do modelo da placa-mãe. Para quem não sabe o que é o encaixe VGA, né? É um cabo VGA. É esse cabo azul que a gente costuma conectar o monitor e vai atrás no gabinete, né? Na entrada VGA da placa-mãe, tá? Ele também pode ser nessa cor azul, como pode ser na cor preta, né? E aí, dependendo do fabricante, também pode ser em uma outra cor, tá? Mas a entrada com a pinagem, até mostrar aqui, vamos ver se a imagem vai conseguir localizar, né? Ó, vocês podem perceber que quando eu passo a lupinha, ele tem alguns pinos de conexão, né? E também tem uma forma única de encaixe, como vocês viram quando vocês montaram, né? E até mesmo trabalharam com as peças. Então, se você encaixa de uma maneira errada na entrada VGA, o que acontece? Esses pinos aqui, eles vão ser todos amassados, né? Então, você tentou encaixar, viu que está com dificuldade, tenta o encaixe de outra maneira. E também tem que ter uma seta indicativa, né? Tem toda uma maneira certa de você encaixar, tá? Então, esse é o cabo VGA. A maioria dos computadores, a maioria das placas ainda tem esse encaixe, né? Esse cabo VGA. E aí também nós temos aqui. Então, essa entrada aqui em verde, né? A entrada VGA. É uma placa de vídeo integrada à placa, né? Uma placa on-board, ou seja, já vem essa resolução de vídeo. A maioria dos computadores aí hoje vem somente com essa placa, né? On-board. E aí depende de você adquirir uma outra placa de vídeo, né? Seja ele da AMD, seja ele da Intel, para que você possa melhorar esse desempenho. Um pouco mais aqui acima, para tentar copiar novamente, colar, um pouco mais acima nós temos a entrada HDMI, que é para dar um suporte melhor, né, à resolução da imagem, né? E, inclusive você consegue conectar o seu computador ou o seu notebook em TVs smarts e tudo mais, né? Data show, né? Data show que a gente utiliza na escola, a gente consegue ter a conexão HDMI também, dependendo do dispositivo, né? Aqui mais na parte superior, a gente tem as portas USB. A gente tem essas duas, tá? Necessariamente para que você conecte o teclado ou o mouse, né? Não seja obrigatório você conectar aqui, mas você pode conectar aí, né, em qualquer uma dessas portas. Aqui embaixo a gente tem mais duas portas, mais quatro, né? Aqui a gente tem uma, duas, e aqui mais quatro portas USB. E aí também tem
um item interessante a ser comentado, que a gente tem conexões USB, né, a porta USB 2.0 e temos a 3.0. Né? Qual que é a diferença de um para o outro, professor? Transmissão e velocidade no processamento das informações. Tá? Basicamente é isso. A gente tem conexões 3.0 para Bluetooth, por exemplo, né? Pendrives, HDs externos. Então, quanto mais aumentar a velocidade, né? A gente está no 3.0, mas se você tiver na sua placa-mãe essas portas USB que tem um processamento melhor, né? Uma velocidade melhor, 3.0, por exemplo, você consegue transferir, o computador consegue fazer a leitura desses dados de uma forma mais rápida. Tá? Então, para quem tem videogame, por exemplo, né, PS3, PS4, geralmente já vem com essa porta USB justamente para a questão de conexão e você conseguir transferir os dados de uma forma muito mais rápida. Né? O computador consegue processar, o videogame consegue processar mais rápido as informações. E as 2.0 são as comuns, né, a padrão que você vai encontrar na maioria das placas. A velocidade de transmissão é um pouquinho mais lenta, né? Não que seja ruim, mas o processamento ele é feito mais lento do que essas entradas. Aqui quase próximo, se alguém quiser interromper, tá? Não estiver entendendo alguma coisa que eu estou falando, pode interromper e pode falar, tá? Ou mandar mensagem aqui no chat. É interessante a gente aproveitar essas aulas que a gente não pode ter presencial para a gente trabalhar essa parte teórica e todo mundo conseguir entender, tá? Eu sei que a grande maioria de vocês não pretende trabalhar com essa parte, né? Algumas pessoas eu vejo interesse em querer realmente trabalhar, mas é interessante até para você mesmo entender o funcionamento do seu computador que você tem em casa, né? Com esses pequenos conceitos que a gente vai aprendendo, a gente mesmo no dia a dia consegue resolver muitas coisas que acontecem com a gente, né? Aqui nessa parte de baixo, a gente tem a placa de rede, né? Essa parte aqui, sendo a placa de rede que eu comentei com vocês. Nos padrões novos, ele já vem no padrão 10/1000, né? E já nesses aqui, aliás, esse aqui 10/1000, e aqui a placa de som, né? Onde tem um caixa de microfone, para outros dispositivos, né? Caixa de som e outras entradas auxiliares. Okay? Caso uma dessas placas aqui venham apresentar algum defeito, né? Ou seja, não dê para fazer a troca do componente, né? Porque é muito complicado a gente trabalhar com esses tipos de reparos em placa, apesar de ter como reparar, mas é algo assim que dá muito trabalho você trabalhar com reparo de placa-mãe, né? Porque envolve questão de solda, envolve questão de você encontrar um componente idêntico ao que apresentou a falha, né? E tudo mais. A maioria das vezes, o que acontece? É mais fácil você comprar uma placa, né? Uma placa de rede, e, de repente, colocar nos slots aí disponíveis na placa-mãe. Por exemplo, esse aqui não tem slot disponível, né? E aí você vai ter que procurar adaptadores, de repente, que podem fazer o mesmo trabalho de uma placa de rede, né? Que aí funciona, né, nas entradas USB. E aí a placa consegue fazer o reconhecimento. Queimou a placa de som, por exemplo, né? Se for as placas que têm as entradas PCIs, iguais a essa aqui da... Deixa eu até voltar aqui. Não. Aqui. Essa a gente tem várias entradas PCI, né? Que é justamente para quando a gente tiver falha em algum desses componentes aqui do painel traseiro, a gente conseguir comprar uma placa de rede, conseguir fazer a instalação, né?
e fazer com que a internet volte a funcionar no computador novamente. Então, placa de som, placa de rede, né? A placa de vídeo, que você pode colocar bem próximo aqui às memórias do processador para melhorar o desempenho, né? Aqui, essa aqui é uma série da Rampage, né, da ASUS, está entre as melhores do mercado, né? Além de permitir o tráfego de informação, a placa também alimenta alguns periféricos com a energia elétrica que recebe da fonte do gabinete. Então, conforme vocês viram na aula anterior, essa placa-mãe, ela é alimentada... Tá aqui, ó, essa parte... essa conexão ATX aqui, né, que é uma conexão de 24 pinos, como vocês viram, né, ou seja, todas as placas têm essa arquitetura ATX justamente para receber essas fontes essas fontes modernas, né? A gente tem 24 pinos de alimentação que distribuem aí a energia por diversas partes do computador. A gente tem um encaixe de 12 volts só para alimentar essa parte aqui do processador, né? As memórias operam de acordo com a frequência também, uma determinada voltagem. A alimentação das placas off-board, né, de vídeo. Alimentação da parte traseira aqui, com placa integrada, placa de rede, né? Tudo precisa receber uma voltagem de acordo com a arquitetura da placa. Olha só essas mais antigas, né? Acredito que vocês tenham visto essa daqui no laboratório, na última aula, aquelas placas mais antigas. A gente tem um PCI, né, um slot AGP só para placa de vídeo, né? Olha só o tanto de slot PCI que tem. Uma placa serial para conectar aquelas impressoras antigas, né? Aquelas impressoras matriciais ainda. Essa conexão é daquelas impressoras a tinta, né, que tem uma entrada diferente. Hoje as entradas da maioria dos dispositivos, né, ou seja, todos os dispositivos estão aceitando essa conexão USB, que é justamente o nome, né, Universal Serial Bus, né, ou seja, todos os periféricos têm esse tipo de conexão USB, para que facilite o hardware, né, a placa, a identificar e a instalação ser muito mais tranquila, né? As entradas do mouse são chamadas de entrada PS2, né? Deixa eu até mostrar aqui a entrada PS2. Vocês vão encontrar muito dispositivo com essa entrada. Essa entrada PS2, o verde para o mouse, né, e o roxo para o teclado. E também funciona à base de pinos. Perceba que aqui, essa aqui ó, tem alguns pinos aqui dentro, né, onde também o encaixe na placa ela é única, e se você, de repente, forçar ou conectar de forma incorreta, você danifica um pino e aí você perde o seu teclado, perde o seu mouse, né? Então, dá para reparar? Dá, mas é mais fácil a gente tomar a devida atenção na hora de conectar esses componentes, né? Os computadores, ó, vocês vão encontrar muito computador assim ainda, né? Com a entrada PS2. Aí você viu a cor roxa ou verde, você já sabe identificar, né? A roxa para os teclados e o verde para o mouse. E tem umas, inclusive, que aceita os dois. Qualquer um dos dois componentes aqui, que você conectar, vai funcionar. Professor, então se eu conectar o mouse no roxo, vai danificar a placa, vai parar de funcionar o computador? Não. Apenas aquele periférico, né? Ou seja, o mouse, ele não vai funcionar quando você conectar no roxo. E vice-versa. O roxo conectado no verde não funciona, né? Então, é só isso que vai acontecer. Não vai danificar, mas é importante a gente tomar atenção, né, na hora de conectar os componentes, tá? Vamos lá.
continuar aqui. Ok. Então, percebam que aqui, inclusive, né, esse tipo de memória é a memória DIN ainda, que são as memórias com uma arquitetura que suporta no máximo a 512 megabytes, né, ou seja, a gente vai ter memórias, por exemplo, nessa daqui, que inclusive suporta no máximo 128, né, então você tem 128 megabytes em cada slot, para que você tenha aí, no máximo, se a gente pegar aqui, né, cada slot suportando 128, você vai ter no máximo um computador com 380 megabytes, né? Ou seja, com um processamento bem inferior ao que a gente tem. Hoje a gente tem computadores aí, né? Placa-mães aí com arquitetura 775 rodando a partir de 2 gigabytes. E mesmo assim ainda roda com uma frequência, com um processamento bem inferior com o que a gente tem, né? Hoje a gente tem placas-mães aí que suportam 64 megas, né? E trabalha num processamento melhor. O que faz uma placa-mãe ser melhor do que a outra, né? Isso aí que a gente acaba se perguntando no dia a dia, né? Primeiro, marca, tá? Depois, a arquitetura, são características que a gente precisa se atentar, né? Porque se você compra uma arquitetura inferior, a gente sabe que os processadores vão evoluindo de forma muito rápida, né? A gente estava falando da arquitetura 775 há um tempinho atrás aí, não tão atrás assim, né? Ou seja, dá mais ou menos uns 10 anos, vamos dizer, né? Ou seja, a gente ainda estava na arquitetura 775, hoje a gente evoluiu, chegou aí no 1155. Então, vai se evoluindo a tecnologia e a gente precisa se atentar aí para algumas situações. Então, a gente precisa comprar, quando for comprar um equipamento, pensar nesse fator. A tecnologia está evoluindo. Opa, então eu vou comprar uma placa-mãe, por exemplo, a 1155, em tal modelo, que de repente eu possa fazer um upgrade, né? De repente eu posso economizar, comprar um processador mais acessível, né, ao bolso, mas que mais para frente, se eu quiser fazer um upgrade, quiser colocar uma placa de vídeo bacana para rodar alguns jogos e de repente colocar para funcionar com programas de design gráfico, né, que depende de um processamento melhor, que eu consiga fazer esse upgrade. Então, eu preciso fazer a leitura, né, das características dessa placa e ver, não, essa placa aqui ela consegue trabalhar com os processadores da nova geração, né, até a 5ª geração. Então, opa, se eu adquirir da 2ª ou da 3ª geração, eu sei que eu consigo comprar até a 7ª geração, por exemplo, né? Que é o que vai conseguir ter um desempenho bacana para você realizar os seus trabalhos. Então, tudo isso demanda você realmente pesquisar, saber as características daquela placa-mãe, saber que tipo de placa de vídeo que aquela placa aceita, né? Para que você... mas eu queria mudar, queria comprar... Opa, mas essa placa aqui não aceita. Não tem como você fazer o upgrade do jeito que você queria, né? Embora muita gente pense no processador e memória como decisão de compra e esqueça da placa-mãe, vale ressaltar que ela desempenha um papel decisivo na vocação de um sistema, né? No desempenho de um sistema. Um computador mais simples, claro, pode abrir mão de algumas tecnologias para conter custos e caber melhor no estilo de vida do usuário. Já o oposto é obrigatório um PC voltado para um sujeito mais exigente, né? Seja na área de design gráfico, seja você com seu canal no YouTube precisando editar vídeos, né, constantemente, você precisa de um computador melhor, né? Quando você investiga as qualidades de um chipset, olha só um outro fator bem interessante, chipset, tá? Eu falei das características como, por exemplo, a arquitetura, né, e falei de como uma placa recebe outros componentes, ou seja, você consegue fazer o upgrade com mais facilidade, né? Tem placas que são limitadas.
É aquele componente que vem ali, você não consegue conectar componentes que a gente chama de placas off, né, off-board, e aquilo ali, né, você tem aquilo ali na mão, você não consegue fazer nenhuma modificação. E o chipset, né, quando você investiga as qualidades de um chipset e, portanto, de uma placa, vai precisar dominar alguns termos e tecnologias. Conhecendo o chipset da placa, você sabe que o socket suporte a que tipo de memórias, quantas portas USB a placa oferece e etc. E etc. Cada placa-mãe tem um chipset principal, né? Ou seja, são chips integrados que se comunicam com a parte norte e com a parte sul da placa. É um chip integrado que faz todo o controle, né, da parte dos componentes. Aqui são as ferramentas. Vou comentar assim bem por cima, né, porque eu quero mostrar essas ferramentas, tá? Aqui fala muito da questão do consertar placa-mãe, tá? E entra muita parte de eletrônica, não gostaria de entrar nessa parte, né? Uma parte que não sou especialista para estar falando de eletrônica, né? Mas existe reparos na placa-mãe, né? Que você consegue fazer para de repente fazer com que dê uma sobrevida, né? Esse tipo de serviço, ele não é assim, a gente chama de gambiarra, né? A famosa gambiarra, mas é um tipo de serviço que a gente não tem muita garantia, né? Não tem muito retorno nossa, essa placa aqui vai ter uma sobrevida aí de mais um ano. Não, a gente não sabe, né? Danificou um componente ali, você fez o reparo, mas pode ser que mais para frente dê um outro tipo de defeito, algum outro componente, né? Um resistor, né? Algum outro componente, e aí a sua placa para de funcionar de vez. Então, esse tipo de reparo costuma ser caro, tá? Não é reparo assim que é coisa de 50, 100 reais. Costuma ser bem caro, dependendo do tipo de reparo, né? Principalmente defeitos em placas de vídeo, onde você tem que ressoldar todo o encaixe, BGA, né? Fazer toda a soldagem do chip novamente. Você tem que encontrar qual que é o chip integrado daquele vídeo e fazer toda a solda. Então, assim, é algo que demanda tempo, demanda trabalho e não costuma ser barato esse tipo de serviço. E aí é muito mais fácil, né, a gente fazer, de repente, o aproveitamento de alguns componentes, né, o processador, de repente, funciona, né, o HD está funcionando, as memórias estão funcionando, e você adquire uma nova placa-mãe e aí vida que segue, né. Em meados dos anos 90, depois da popularização dos computadores no Brasil, muitos se depararam com um problema que se tornou cada vez mais conhecido e que com certeza você deve conhecer. Alguém que já disse a frase, minha placa-mãe queimou. Né? Acontece muito. A placa-mãe deixa de funcionar. E aí a gente tem que avaliar tipo de componente, né? E com o multímetro a gente vai fazer alguns testes, algumas verificações para identificar se de repente é um curto e aonde que está acontecendo esse curto, né? Muitos dos clientes preferem recuperar ao invés de comprar outra, tendo em vista que na maioria das vezes não há novas para vender, devido a terem se tornado obsoletas e exigir um gasto maior com upgrade. Então tem esse problema também. Tem vezes que a gente consegue reaproveitar os mesmos componentes e aí só faz a troca de uma placa-mãe similar ou um pouco acima, né? E aí vai aceitar. E tem vezes que a gente não vai conseguir fazer esse tipo de upgrade, né? Aqui são algumas ferramentas, né? Chave Phillips, que vocês manusearam. A gente tem o alicate de bico, que é quando a gente tem um parafuso que de repente empena, né? A gente consegue segurar com esse alicate e fazer corte de cabos também, quando a gente precisa, etc. Né? Vocês vão estar vendo esses equipamentos. Esse tipo de equipamento, que é o pincel, ele não é muito recomendável, tá? Apesar de a gente utilizar bastante, ele não é recomendável porque dependendo do pincel, a qualidade é um pouco inferior. E aí vai soltando essas extremidades aqui do pincel, né? E de repente algum fiozinho pode
danificar ou até mesmo entrar em alguns componentes, né? Danificando aí esse componente. Tá? Tem uma escova usada que você pode utilizar para principalmente tirar o excesso de pasta térmica, né, do processador, aquela pasta ressecada, conforme eu tinha comentado, de 6 em 6 meses, todo computador, né, todo eletrodoméstico, principalmente levando em conta os videogames, precisa ter esse tipo de reparo, né, fazer a troca da pasta térmica, e também não é qualquer pasta térmica, né, inclusive aqui nesse kit temos aquela pasta térmica que eu comentei, que é a mais barata, né, essa branca, ela é mais usada para reparos eletrônicos, tá? Não para computadores, não para videogame também. Essa pasta térmica aqui não é recomendável para isso, tá? Assim, eu vou tentar levar uma para vocês, que é a prateada, que eu acho que eu mostrei para vocês a foto, né? Pasta térmica, a silver ou a prateada. Normalmente algumas já vêm com a seringa para fazer esse tipo de aplicação, né? E outras vêm assim, ó. Vem assim. Vem com esse tipo de... Vem num pote, né? Parecendo um creme. E aí com outros acessórios, né? Pode ser com cotonete ou até mesmo com... A escova não. A escova é mais para retirar o excesso, né? A pasta ressecada do processador. E aí você utilizando um cotonete, pode ser inclusive um cotonete, para que você possa fazer, né, a aplicação apenas no processador. Tá? E tem gente que faz o exagero, né? Utiliza demais a pasta térmica. Você precisa preencher aquele miolinho ali, onde fica o encaixe do cooler, né? Que é, ver se eu tenho uma imagem aqui. Se eu tenho a imagem do cooler. Aqui o multímetro, né? A gente vai aprender a manusear ele em algumas verificações. Ver aqui, estou tentando procurar a imagem do cooler. Ele está fazendo a solda, né? Ô, Ricardo, Sim. e essas pastas térmicas, elas duram com o tempo. Não no processador, no próprio recipiente dela. A validade do produto, né? Sim, validade, A exatamente. validade do produto, se não me engano, deixa eu até conferir aqui, né? Essas prateadas têm realmente uma validade diferente, tá? Essas são branquinhas, as mais comuns para reparo eletrônico, tá? Não é reparo de computador. Costuma durar 2 anos, tá? No máximo a validade, mas vem especificado na embalagem. Vou fazer a pesquisa aqui de confirmar. Validade da pasta térmica Silver. Aqui. Pessoal, quando eu costumo pesquisar, assim, principalmente itens referente a hardware e manutenção, tá? Tem um site muito interessante, não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar, que é o Clube do Hardware, né? Lá tem vários tutoriais, é um fórum onde a comunidade alimenta diariamente, né, dúvidas relacionadas à manutenção, né? E aí, de acordo com as dúvidas que vão surgindo tutoriais, né, e tudo mais. Tá, esse aqui é um fórum comum. Se eu achar um. Esse aqui também é um fórum comum.
Esse aqui é uma comunidade também. Geralmente a validade é essa mesmo, 2 anos. Aqui, ó, Thermal Silver. Minha data de... Aqui, ó, 36 meses. Costuma ser de 3 anos, tá? É. 2 a 3 anos, normalmente. Engraçado que a primeira ali de cima que tinha aparecido falava 12 anos, não foi? Não, mas esse aqui, deixa eu ver aqui. Essa é alguma pasta diferente ou especial? Deixa eu ver aqui. Essa aqui, né? Que você viu? Foi, que seria mesmo. No site, vamos ver a origem também. Porque assim, a gente não pode confiar em qualquer fonte de informação, né? Vamos ver se aqui é um post. Bring it blog. Notebook, ok. Eu acho que já é, né, confiável muito. Eu falei ele falar como fazer uma pasta térmica caseira ali, né? Eu acho que foi esse fato. Exatamente. Já se passa na prata, a composição pode ficar 5 a 10 anos. Não, isso aqui não procede, tá? A gente precisa fazer constantemente essa troca, né? Porque elas ressecam e vão perdendo a condutividade, ou seja, o objetivo dela é dissipar o calor, né? Juntamente com o cooler, eles têm por objetivo amenizar aquela temperatura descomunal, né? E expulsar o ar quente. Então, assim, de 6 em 6 meses é o prazo para que essa manutenção seja feita. Não sendo feita, você corre o risco do computador esquentar cada vez mais, né, e acontecer do computador ficar reiniciando, entre outros defeitos que a gente vai ver ao longo do curso, né. Aqui, ó, para quem já indica esse aqui, para mim não é confiável, ó. Aquela pasta térmica branquinha, né. E tem muita gente que usa, tá? Essa pasta térmica comum. Assim, vai danificar o computador? Não, só que não vai gerar o mesmo efeito do que as outras pastas, né, condutores aí são chamados aí de pasta térmica, né, questão de condutividade, questão de expulsar o calor da placa, não vai ter o mesmo efeito, né? Ela quebra um galho, professor. Hã? Ela quebra um galho. Quando você não tem mais pasta Quebra um térmica. galho, exatamente. O brasileiro gosta muito disso, né? Quebrar galho, mas a gente precisa Só que evitar. quebrando galho já tem 2 anos aí, complica já, né? A gente precisa evitar quebrar esses paradigmas, né? Que é o que eu tento passar sempre para os alunos. Vamos quebrar esse paradigma, né? Eu sou brasileiro também, mas tentar fazer o certo, o correto, principalmente quando a gente está mexendo em máquina de cliente, né? Na nossa máquina, beleza, ok, você é a sua máquina, você é responsável. Agora, para a máquina de cliente, você tenta sempre fazer o melhor, né? O cliente, eu não tenho dinheiro, achando seu serviço muito caro. Então, beleza, vai no Zé da esquina, né? E aí seja feliz. Mas, como bons técnicos, a gente sempre tem que referenciar, né? E fazer bons serviços aí. Bom, vamos lá. Vamos continuar o material, né? Conforme eu tinha comentado, o aplique a essa pasta térmica, ela vai bem na parte central do processador. Você não precisa encher o processador todinho de pasta térmica e nem com excesso, né? Por quê? Porque ainda tem um cooler que vai em cima dessa pasta térmica, né? Então, o cooler vai preencher também na parte central com essa pasta térmica. Você não precisa colocar em excesso, que ele mesmo, na hora que você encaixa o cooler, ele mesmo vai distribuindo no restante do encaixe do processador. E tem gente que exagera demais, coloca uma crosta enorme de pasta térmica, não tem necessidade de fazer isso, né? Não é prejudicial, mas acaba meio que ficando uma rebarbinha, né, da pasta térmica saindo do lado de fora do processador. Inclusive, depois que você encaixa o cooler, sai aquela pasta térmica para o lado de fora, né? Aqui tem um aplique.
o encaixe do cooler, o encaixe das memórias, né? Conforme eu tinha falado, evitar de pegar o máximo contato no meio dos chips, né? Dos contatos da memória RAM, da placa de vídeo. Sempre pegue o seu componente pela extremidade, né? Evitando que você descarregue aí a energia eletrostática do seu corpo, né? O máximo possível aí, pegando pelas extremidades. Os encaixes também, cada processador tem um padrão de encaixe, tem uns que vêm com aquela pinagem que vocês viram, né? Inclusive, o Rubens conectou lá, vocês viram que danificou o pino e tudo mais, né? E tortando esses pinos. Se é um componente que você comprou, de repente, para montar para algum cliente, a garantia desse componente ela só vai ser aceita se tiver o componente na forma integral, ou seja, se não tiver amassado, os pinos e tudo mais. Garantia não cobre, né? A garantia do fornecedor, quando você vai fazer a compra, ele não cobre esses tipos de... uma forma de a gente ter uma desatenção, né? Com o manuseio do equipamento, né? Então, preferível evitar para que você não tenha um prejuízo como esse, né? Ou seja, você tem que arcar aí um novo processador, sendo que você não tomou a devida atenção na hora de manusear, né? Na hora de encaixar aqui no slot do processador. O manuseio também, ó, sempre pelas extremidades, né? Aqui fala muito da questão da pulseira, né? Que eu comentei com vocês. É a forma correta mesmo. Quando você trabalhar com um balcão que seja emborrachado, né? Tem estrutura emborrachada para você manusear os componentes em cima desse balcão, mas caso você não tenha, você tem que tomar esse tipo de cuidado. Com a eletricidade eletrostática, que a gente já viu, você segurando uma maçaneta, né, algo de metal por 10 segundos, você consegue descarregar e aí você consegue trabalhar com equipamento, mesmo assim evitando, sempre trabalhando pelas extremidades, né. Aqui mostra as conexões do cabo de fonte, do cabo de força, desculpa, que é onde conecta, alimenta, né? Joga a tensão 110 ou 220, dependendo da tomada, né? Aqui no estado de Goiás, 220. E em outros estados aí, em São Paulo, por exemplo, é 110, né? Então, é diferente. E aí, se você estiver ligando um estabilizador ou um no-break, a tensão de saída ela vai ser 110, né? A tensão de saída, de repente, se programada, não alterado, o padrão é que ele recebe a tensão 220 no seu equipamento e a saída é geralmente 110, mas você pode programar também para que a saída seja 220, depende do equipamento. Então, muito importante, antes de ligar qualquer coisa na tomada, verificar a sua fonte. Ela é bivolt, não tem chaveamento? Beleza. Posso conectar sem medo, sem receio. O meu aqui, por exemplo, a fonte, eu posso conectar aqui em qualquer tensão de saída, 110 ou 220 que vai funcionar. Mas tem fontes que não. Tem um chaveamento próprio. Se o chaveamento tivesse em 110 e você conecta numa tomada cuja tensão é 220, a fonte vai explodir, né? Vai queimar, vai danificar. E já ao contrário, né? Por exemplo, se você liga o chaveamento para 220, para receber a tensão de saída 220, você conecta no estabilizador cuja tensão de saída está programada para ser 110, seu equipamento não liga. Não danifica, tá? Porém, não liga o equipamento. Então, a gente tem que ver esses detalhezinhos também, tá? E as formas, né, de você pegar no equipamento, as formas incorretas, você pegando com a palma da sua mão nos componentes da placa, está incorreto. A forma como você segura, pensa você segurar dessa maneira aqui um processador que tem os pinos, né? O outro pegando pelos fios coloridos da fonte, né? Então é tudo aquilo. Agora que você vai encaixar também a fonte de alimentação na placa,
na hora que você tira aquela conexão, você não pode puxar pelos fios, né? Você tem que puxar pelas extremidades para que você consiga tirar aquele encaixe ATX. A mesma coisa as memórias, né? Ok, voltando lá aos equipamentos, né? Então, a gente tem a chave Phillips, o alicate de bico, né? A gente tem esse soprador térmico, que é quando se faz algum reparo, alguma troca, alguma solda de algum componente na placa-mãe, a gente utiliza esse soprador para que seja, como eu posso falar, seja prensado na placa, né? Ou seja, aquela solda ela consiga ficar sólida e prensada na placa, né? Para que realmente não solte, né? E o soprador térmico também você pode utilizar, dependendo se for uma temperatura mais quente, para que você solte, né? Para que você aquela solda que está bem encaixada na placa, você consiga derreter aquela solda e aí você retirar aquele componente. Tá? Então, ele pode ser utilizado em uma temperatura mais quente para que você possa fazer a retirada daquele componente, né? E também serve para que você consiga solidificar aquela solda que você fez na placa. Aqui a gente tem o ferro de solda juntamente com a solda, né? Que é como se fosse um pequeno arame, né? Mas na verdade aquilo lá é um componente de solda, né? Onde você, juntamente com o ferro, na temperatura adequada, você vai colocando esse ferro na placa até que ele derreta e consiga prender aquele componente eletrônico na placa. Né? Como eu disse, eu não costumo fazer esse tipo de reparo, né? Eu não sou especialista em trabalhar com esse tipo de reparo em placa, consigo identificar que tipo de reparo pode ser feito, tá? Mas não costumo a fazer, tá? Porque é o que realmente demanda mais trabalho para você achar o componente ideal e fazer a troca ali, né? Mas vou passar algumas coisinhas para que, de repente, se você quer se tornar especialista nessa área de reparo de placa-mãe, consiga fazer, né? Um curso de eletrônica e se aperfeiçoar cada vez mais. É interessante você chegar num nível assim, né? Um nível de conhecimento onde você consiga fazer esse tipo de reparo, tá? Temos a chave de fenda, chave tipo canhão, né? Que ele é um pouco mais fechado aqui, onde você consegue ter total encaixe do parafuso na placa, né? Sem se preocupar se ele vai esparramar, se ele vai sair do contato, né? Da onde você está encaixando. A lupa é muito importante para você fazer a leitura de algumas partes da placa, né? Onde a gente tem, por exemplo, informações dos chipsets. A gente tem aqui essa parte identificada como South Bridge, né? Ou seja, a parte sul da placa-mãe, onde vai cuidar dos periféricos que são considerados menos nobres, né? Ou seja, os componentes como os slots PCI, né? E outros periféricos aqui. E a parte norte, né, o North Bridge, a ponte norte, que vai controlar as partes nobres dessa placa, como, por exemplo, o processador, as memórias, né, e esses slots integrados aqui como AGP, que são as placas de vídeo off-board. Né? Ele dá suporte aqui a toda essa parte principal, por isso chamado de parte nobre, porque ele vai gerenciar e controlar justamente as partes mais importantes, né? E principalmente a parte traseira, as conexões traseiras da placa. Ok? Aqui o álcool isopropílico, né, que é utilizado, ele é próprio para limpar as conexões e os slots
de repente está com oxidação por causa do tempo, por causa da umidade do ambiente, né? É importante a gente fazer essa limpeza também para que o encaixe não oxide e aí, de repente, pare de funcionar, e você tem que refazer a solda ali, né? Tem que achar esse componente similar e dar um trabalho a mais, né? Então, é normal equipamento ter esse tipo de oxidação, e aí você utiliza o limpa-contato, né? O álcool isopropílico para retirar essa oxidação. O multiteste, multímetro, que a gente já vai trabalhar com ele também. Aqui são os componentes da placa-mãe, né? Os slots PCI, que conforme foi comentado, para conexões extras, né? Ou até mesmo de substituição, placa de rede, placa de som. Okay? Aqui, slot PCI Express, para conexões de placa de vídeo off-board. Ok? O chipset da placa, que pode ser o chipset norte e pode ser o chipset sul, né? Esse aqui ele é integrado, ele é um chipset que controla, gerencia as duas partes, tanto a parte norte da placa-mãe como a parte sul, que são essas conexões inferiores aqui, né? A gente tem as conexões para conexões SATA, né? HDs, entre outros dispositivos, né, mídias de leitura ótica, como DVDs, né, e leitores de CD também, né, apesar de não ter, mas em computadores antigos ainda tem, né. A BIOS, que vai inicializar as informações principais do sistema, né, data e hora, as informações da placa e tudo mais, né, as características. Aqui o encaixe para a bateria, que é a CMOS, né? Por exemplo, quando uma placa tem senha de BIOS e tudo mais, né? O pessoal comenta, retira a bateria e coloca de novo, né? Reseta a CMOS e aí volta as características de fábrica novamente, né? Ou, por exemplo, a data e hora do seu relógio constantemente estão incorretas, né? Você liga o seu computador e fica com aquela data e hora errada, né? Primeiro, se o seu computador estiver com data e hora, muito provável que você não consiga navegar na internet. Vai apresentar algum erro na hora de você navegar. E aí você precisa atualizar. Só que na hora que você desliga e volta a ligar, a data e hora volta a estar com informações incorretas. Qual que é o problema? É a troca da CMOS. É a troca da bateria. Você tem que fazer a troca dessa bateria. Essa bateria você encontra em qualquer ferragista, né? Supermercado, em gôndolas, supermercados também. É fácil de se encontrar. Então, assim, não é algo difícil de encontrar. É muito fácil. Né? Então, você consegue fazer essa troca e volta a funcionar novamente. É lógico, se não tiver nenhum problema no encaixe dessa bateria. Conector de energia, os slots de memória, tem placas com slots de cores diferentes, né? Ou seja, com frequências diferentes, apesar de serem de uma mesma arquitetura, né? Pode ser que esse aqui seja uma 775, mas que em cada slot opera com uma frequência diferente, né? Eu posso sim ter memórias com frequências diferentes, dentro de uma mesma arquitetura, dentro de uma mesma placa. Só que o que vai prevalecer é a arquitetura cujos slots, né, tem o seu total preenchimento. Né? Então, por exemplo, se eu tenho 2 slots pretos aqui, todos eles preenchidos e apenas um amarelo, a placa-mãe ela vai contabilizar, ela vai registrar o acréscimo apenas dessas memórias, né? Ou seja, ele vai operar na frequência que ele encontrar os slots preenchidos totalmente. Ou seja, se aqui for frequência, por exemplo, 1066 MHz, ele vai operar a frequência de 1060 MHz, né? Deixando de operar, por exemplo, aqui numa frequência de 800 MHz. Né? Então, não se soma 800 com mais 1060. Ele opera sempre no slot que ele encontrar preenchido primeiramente os dois slots, ele considera a frequência de operação 1066. Tudo isso vocês vão entender. Isso aqui é apenas uma aula para falar um pouquinho mais da placa-mãe, né? E
conforme as aulas forem passando, vocês vão entender melhor sobre isso. Aqui a gente tem um conector auxiliar de energia, que é esse aqui próximo à placa, ao processador, justamente para alimentar o processador, né? Ele funciona em 12 volts, tá? E aí as placas que não têm esse encaixe operam ainda na tensão 5 volts. Então, olha, perceba a diferença de 5 para 12, né? Então, aquelas placas que vocês viram lá na aula anterior, as que não têm esse encaixe aqui, acho que não teve nenhuma que a gente viu, né? Acho que não teve nenhuma. Todas já vinham com esse encaixe aqui. Ele é próprio para alimentar o processador. Então, por exemplo, se você esquece de conectar uma tensão de entrada para alimentar o processador, o computador nem dá sinal nenhum, né? Por causa do processador, né? Ou seja, ele não foi acionado, não foi alimentado corretamente aqui. A gente precisa verificar todas as conexões. O soquete em si do processador, conforme eu comentei, você pode refazer nessa, na verdade, aqui esse encaixe aqui do soquete, né? De repente, estragou aqui alguns pinos, amassou, etc. Você consegue fazer o reparo também, mas é bem mais complicado, né? E os maiores problemas que acontecem é por causa da questão do vídeo, né? O vídeo é integrado à placa, e você tem que refazer toda a parte, o chipset, né? Você tem que refazer toda a solda BGA novamente, achar um chipset compatível para que você consiga fazer o reparo. Na maioria dos problemas é isso, por causa da placa de vídeo integrada que para de funcionar, né? Por ser integrada, todo aquele chipset precisa ser trocado para que volte a funcionar. A gente tem os resistores, né, que são esses componentes aqui, que ficam bem próximo ao encaixe ATX da fonte, bem próximo aos processadores também, ao processador, né? Cada resistor tem uma nomenclatura diferente, né? O R35, R20, R373, R375, R390, né? Vou até aumentar um pouquinho aqui para que vocês consigam ver essas informações, tá? Então, uma sequência de resistores que interligados, né? Fazem com que uma determinada trilha, um determinado componente funcione, tá? Tem os resistores de cristal, tá? Esses bem próximos já ao encaixe das memórias RAM, né? Na placa-mãe tem a função de gerar frequência, né? É o primeiro componente a ser ligado e não alimentado. Ele é quem liga o circuito gerador de frequência. Na placa-mãe, ele é identificado pela letra X, tá? Então, geralmente tem essa estrutura metalizada, né? Na verdade, é um cristal que tem dentro dessa estrutura que faz com que esse circuito, né, funcione. Tem essas características aqui. Além dos resistores, nós temos os diodos, né? Na placa-mãe tem a função de unificar as tensões. A gente tem várias tensões diferentes para alimentar diversos componentes diferentes, né? E ele tem justamente essa função. Aqui na placa-mãe, você consegue identificar por ele ter a letra D associada a esse componente, né? Então, por exemplo, a gente vai ter, aqui tem a letra D aqui do diodo, por exemplo. Mas como que você vai conseguir observar isso na placa? Tendo a lupa, tá? É bem difícil, é bem a olho nu, assim, é bem complicado de você identificar os componentes, né? Por isso, como materiais de trabalho, estava sendo indicado a lupa, né? Aqui são os testes de transistor, não vou entrar em muito detalhe, né? O soquete e tudo mais, né? Quando a gente for fazer os testes com o multímetro, eu entro em mais detalhes. O chipset, então, é um chip contido na placa-mãe e ele é quem define as regras de funcionamento dela. Cabe a ele, por exemplo, determinar o tipo e a quantidade máxima de memória comportada por ela, frequência de operação dessa memória e do processador.
o padrão dos discos rígidos e como eles transferirão dados. Enfim, praticamente tudo o que acontecerá e como acontecerá será controlado pelo chipset. Ele é dividido em duas partes, chamadas de ponte norte e ponte sul, né? Eu comentei. Ponte norte cuida da parte nobre do computador, processador, memória, né? Placa gráfica. E ponte sul cuida dos periféricos de slots PCI, né? A parte sul da placa, né? A parte de baixo da placa. A ponte sul é responsável pelos controladores, as conexões IDE. Nós vimos na última aula os HDs mais antigos, que são conectados por aqueles cabos, né? Com uma conexão diferente do SATA, né? Mostrei o cabo de dados, que alimenta o HD, e o cabo SATA, só que para energizar, né? Jogar a frequência correta para que o HD funcione, né? Portas USB, portas paralelas e serial. E dos barramentos PCI, que é aquela parte do PCI, né? E áudio e modem, né? A placa AMR. E tem essa placa ACR também, para comunicações mais avançadas. Estes últimos três são placas de som e modems, né? Modems, basicamente, a gente não tem mais esse tipo de conexão, né? Mas que foram substituídas aí por placas de redes mais modernas nessa arquitetura 1155. Eles já estão de desuso, na verdade, né? Ou seja, essas placas aí modem, né? Hoje a gente não utiliza mais uma conexão para fax modem, por exemplo. Não tem, né? Não existe mais esse tipo de conexão nesses computadores modernos. A ponte norte é responsável pela comunicação entre os dispositivos mais nobres do PC, que são processador, memória, mas cabe a ela também gerenciar a comunicação com os slots de alta velocidade, como a GP, conforme mostrado aquelas mais antigas, né? E as mais recentes, como o PCI Express. Tá? Aqui são os tipos de chipset, né, que são fabricados pelas mais diversas fabricantes, NVIDIA, VIA, CIS, né, são diversas fabricantes de chipset. Os conectores, né, os cabos IDEs, cabos SATA, as conexões SATA, os conectores IDEs, né, os flops para os disquetes, né, algumas placas anteriores e iguais a 775 ainda tem esse encaixe aqui para conectar o disquete ainda, algo bem antigo, né? Os conectores de energia, a BIOS, Basic Input, Output, né? Input e Output System. O que é input? Ele trabalha com os componentes de entrada, output, saída, né? Que é o que a gente comentou lá no início, quando a gente começou as nossas aulas de manutenção. Componentes de entrada, componentes de saída. Ele faz a leitura de todos os requisitos do sistema e da placa. Verifica. O teclado está conectado, o mouse está conectado, está dando sinal de vídeo. Ele faz toda essa comunicação. Se tiver algo errado, ele já informa naquela telinha preta, né? O teclado não está conectado, de repente ele não está conseguindo reconhecer o HD, ele dá esse tipo de mensagem, né? Ou seja, se alguma coisa de errado não estiver sendo inicializada, ele já avisa ali, justo nesse teste que ele faz juntamente com a CMOS, que é a bateria. Né? Ele precisa dessa bateria para recarregar, né, ou carregar as informações principais do sistema. Bateria. Questão da placa on-board, né, que eu comentei com vocês. São componentes integrados à placa, né? Então, on é o que já está ali embutido na placa, off vem de fora para dentro, né? São as placas que você pode fazer as conexões.
Ok, essa parte aqui a gente entra em mais detalhes, analisando os problemas. Ok. Vamos ver se tem mais alguma coisinha que eu deixei passar. Descrição dos principais componentes, né? O cooler. Esse tipo de cooler aqui é complicado. Acho que vocês viram, alguns de vocês viram nas placas que a gente tinha lá, né? Essa parte aqui, por ser de plástico, conforme você força o encaixe, né? Não é preciso fazer isso. Mas à medida que você força, ela vai entortando, né? Esse encaixe de plástico e você tem que fazer a troca dessa base e tudo mais. Aí, com relação às memórias RAMs, né? A gente tem DDR, DDR2, DDR3 e, recentemente, DDR4, né? A arquitetura referente à placa. Tem um material aqui. A diferença, né, entre as memórias, DDR2, DDR3 e DDR4. O que é a memória de taxa de dupla de transferência? Nessas arquiteturas recentes, DDR4, ela tem essa característica, né? Memória de taxa dupla de transferência. A memória de taxa dupla de transferência transfere dados para o processador, né? O objetivo, a função da memória é ajudar o processador no processamento das informações. Tá? Então, ele tem essa função, mesmo que seja de forma volátil. Né? Tanto que eu até perguntei durante a aula passada, o que vocês entendiam por algo volátil e não volátil. Volátil é aquele componente, né, que perde os dados com grande facilidade. E não volátil são aqueles componentes que conseguem armazenar aquela informação. HDs, HDs, pendrives, né, entre outros dispositivos, cartão de memória, né? E a memória não, a memória tem a função de fazer a execução dos programas, né? Ele abre, ajuda o processamento desses programas e configurações do sistema em geral, fazem com que eles sejam executados de uma forma mais rápida, porém o armazenamento daquela informação é feita em um outro dispositivo que é considerado não volátil, né? A memória de taxa dupla de transferência transfere dados para o processador nas bordas de subida e descida do sinal, do clock. Então, essa transferência de sinais, né, chamada de clock, o processador também tem. E aí, quando a gente fala de processador octa-core, quad-core, dual-core, né, são processadores que têm 2 núcleos, 4 e até mesmo 8 núcleos diferentes para trabalhar com situações diversas, como, por exemplo, processamento de memória cache para acesso à internet. Né? São processadores que têm vários núcleos integrados e que conseguem fazer aí a divisão dessas tarefas para que cada gerenciamento, cada processo no computador, por exemplo, tem processos que são executados em segundo plano no Windows, né? Para que o sistema consiga estar em execução e rodando de uma forma proveitosa para o usuário. Ele consiga utilizar de todos os recursos, ou quando ele for utilizar aquele recurso seja executado com muito mais rapidez. Né? Gerações de memória. Né? Os padrões de memória são controlados pelo GDEC, Conselho Conjunto para Engenharia de Dispositivos de Elétrons. Tá? Então, tem toda uma junta, né? Tem todo um conselho de eletrônica, de engenharia, que fiscaliza constantemente os novos padrões, as novas arquiteturas de placas, né? Como organização comercial independente de engenharia de semicondutores e órgão de padronização. Conforme cada nova geração de memória desenvolvida, esse órgão controla os padrões de geração. Cada geração de memória é marcada pelos aumentos de velocidade, né? Então, muda de uma geração para outra. Aumento de velocidade é o que a gente precisa hoje em dia. A gente precisa guardar um volume enorme de informações e precisa processar essas informações de uma forma muito mais rápida, né? Então, aumentos de velocidade e frequência e reduções do consumo de energia, né? Uma vantagem que
vem agregando muito nos componentes, inclusive celulares, né? Da mesma forma como a gente tem uma placa-mãe, lógico, um tamanho muito maior, a gente tem todo um circuito integrado, só que de forma minimizada nos celulares. E que tem aí, conforme o passar das tecnologias, conforme o passar dos modelos, né? A gente tem uma característica muito grande que é o consumo de energia, né? Como o hardware do computador é todo conectado e interdependente, isso causa aumento de velocidades em outros componentes, né? A memória não é retrocompatível. Como assim, professor, retrocompatível? Por exemplo, a arquitetura DDR2 não vai servir para os padrões DDR3 e DDR4. Ou seja, ele não vai ser compatível, né? Eu não consigo ter arquiteturas superiores funcionando em arquiteturas inferiores e vice-versa, né? Então, eu não tenho a retrocompatibilidade, né? Então, ou seja, essas memórias não são retrocompatíveis. Um dos motivos da padronização generalizada do mercado de memória é o fato de os fabricantes de computadores precisarem saber os parâmetros elétricos e o formato físico da memória. Então, esses formatos, né, vocês puderam perceber lá, quando vocês manusearam nas memórias, que esse pente de memória, ele tem praticamente uma subdivisão ali em dois, né? E cada parte, dependendo da arquitetura, termina em um furo, né? Tem uma divisão onde ele vai ser encaixado no slot e que são diferentes. Tudo isso por causa da arquitetura, né? Então, DDR2, por exemplo, né? Olha só DDR3, aonde termina a subdivisão do primeiro slot da memória, né? Então, são diferentes. Não adianta você querer encaixar um DDR3 no DDR2 que você não vai ter sucesso, até porque você não vai conseguir encaixar no slot, né? E isso só vai fazer danificar o slot e tudo mais, né? Deixa eu ver aqui as divisões da memória. A velocidade da RAM, né? Os números que aparecem após a sigla DDR e o indicador de geração, né? Por isso, quando eu pedi que vocês fizessem um relatório na última aula, eu pedi que vocês pegassem todas as especificações que vocês achassem importante dos componentes, né? Velocidade de rotação do HD, por exemplo, né? Se o HD é IDS, é SATA, SSD a gente não tinha lá, mas eu vou ver se eu consigo levar algum HD SSD para vocês verem, né? Então, por exemplo, aqui o HD, a memória DDR3, né? Com a sigla 800. É medida pelo uso de 400 ciclos de clock em um clock de entrada e saída de 1066 MHz, né? Então, ele tem essa frequência. Pode ser que eu tenha uma DDR3 modelo 800 com uma frequência menor? Pode. Mas o padrão é que ela opere nessa frequência aqui, 1066 MHz. Então, muito importante. Na hora de eu fazer um upgrade na placa, se eu tiver um módulo de memória DDR3 modelo 800, e se essa memória que já está na placa opera em 1066, eu tenho que pegar uma similar que também opere em 1066 MHz. Se eu pegar uma inferior, ele vai reconhecer apenas um módulo que já estava, ele não vai reconhecer outro módulo que for colocado, mesmo você colocando 2 ou 4 GB a mais. Tá? Então é importante ver essa informação. Tá? Há também um nome industrial que indica a largura de banda teórica no módulo. Por exemplo, PC3, é o modelo 6400, a largura de banda é calculada considerando as transferências por segundo e multiplicando por 8. A DDR3 transfere dados em um barramento de 64 bits de largura, e com 1 byte tem 8 bits, isso constitui 8 bytes de dados por transferência. Tá? Essas informações sobre esses cálculos dessas informações, né, a gente vai entender conforme o passar do tempo. O importante é que vocês entendam, quando for fazer um upgrade no equipamento, se atentar a identificar que tipo de arquitetura é esse processador, que tipo de arquitetura é essa memória, para que, de repente, nossa, professor, eu comprei aqui
um DDR3, mas, professor, é um DDR3, eu conectei, o computador não reconheceu. Por quê? Você se atentou a comprar com uma mesma frequência de entrada e saída, 1066 MHz, tem que ter as mesmas frequências de operação, tá? Senão a placa não reconhece. Ou você compre, por exemplo, retire essa que já estava e compre outra similar, né, para colocar as duas operando na mesma frequência. Aí sim, tá? É possível fazer isso também. Mas procure sempre colocar as mesmas frequências de operação, ok? Ah, DDR3 com uma frequência 800 MHz, por exemplo, é inferior a 1066? É inferior. Quanto maior o processamento megahertz, melhor a velocidade de processamento dessa memória, né? Ok. Pessoal, dúvidas sobre algo que foi comentado na aula de hoje, com essa parte da placa-mãe? Alguma curiosidade acerca da placa-mãe? Fiquem à vontade. Ó, por exemplo, aqui, né? DDR2, a gente tem esses modelos. DDR2 400, um nome alternativo que pode vir, né? Juntamente com a partir do momento que cada fabricante tem uma forma de colocar no rótulo, né? Identificar o produto. A frequência interna 100 MHz, frequência externa 200, taxa de transmissão 3.200 megabytes por segundo. Quanto maior essa taxa, melhor o desempenho, né? Lá, quanto maior o modelo, também melhor o desempenho. DDR2, 1066, nome alternativo, pode estar como PC2 8500, frequência interna 266 MHz, frequência externa 533, tá? 8.500 megabytes por segundo, a taxa de transferência, tá? Todo esse material aqui que eu estou colocando, eu vou colocar lá no Google Sala de Aula, né, para que vocês possam falar DDR3, né, os modelos disponíveis para essa arquitetura. Quando é feito a troca de arquitetura, né? Por exemplo, quando passou para DDR2, quando passou para DDR3, quando passou para DDR... Aqui não tem a DDR4, né? Mas depois eu posso trazer os modelos e as frequências na qual são operadas. Então, essas arquiteturas, elas são modificadas, elas são evoluídas de acordo com o tempo, né? E de acordo com a necessidade. Ah, eu tenho um processador que vai precisar operar aí numa frequência maior. Opa, então eu tenho que mudar a placa, porque ela não vai, a arquitetura e a placa, porque ela não vai suportar mais aquele desempenho, né? Então, conforme vai surgindo as placas de vídeo, os processadores, as memórias, né, que tem uma qualidade melhor, vai evoluindo-se essa arquitetura também. Então, vamos lá. Ok. Beleza, pessoal. Então é o seguinte, tem alguma pergunta aí no chat? Deixa eu ver aqui no chat. Não? Querem fazer nenhuma pergunta, pessoal? Certeza? Na aula de segunda-feira eu vou fazer perguntas para vocês acerca do que foi falado hoje, hein? Nenhuma pergunta não, professor. Tá tranquilo. Tranquilo, né? Beleza. Então eu vou passar a atividade de hoje. Qual que vai ser essa atividade? Lá no Google Sala de Aula, deixa eu ver até se tem. Vocês têm acesso a esse material que eu coloquei aqui, a apostila de informática básica? Deixa eu até ver aqui. Peraí que eu vou dar uma olhada aqui. Tá, tem aqui, ó, apostila de informática básica, aula 1, tá? Dentro desse material que está em PDF, não precisa nem baixar. A hora que vocês clicam no arquivo, ele já abre no próprio celular de vocês também, né? Ele está em PDF. Lá na página... a gente fez esse exercício de relacionar as colunas, tá? E nas próximas aulas, na hora que eu for dando baixa no diário de vocês, eu vou chamando cada um de vocês para poder... Vocês já entregaram lá no grupo, né? Mas eu sei que vocês fizeram na aula, mas assim, só para
contabilizar a presença realmente, tá? Eu vou revistar os cadernos com essas atividades solicitadas, tá? Então, não percam. Deixem um caderno em dias, e assim que eu for atualizar o diário de vocês para entregar para o Fábio, eu vou revistar essas atividades, tá? Pô, É professor, importante. tá em ordem não, viu? Tá? As atividades não tá em ordem não, viu? Não, não tem problema. O importante é que vocês guardem essas atividades para que quando eu solicite, né, eu possa atribuir alguma nota, alguma coisa assim, vocês tenham, tá? Então é importante guardar essas atividades, não percam. Então, nesse material aqui, ó, que é a apostila de informática básica oficial, .pdf, temos lá na página 18, tá? É só vocês falarem até o número 18, tem o exercício de número 12. E aí eu quero saber se vocês realmente entenderam esse conceito, essas características da placa-mãe, né, do computador que a gente conversou até então, onde a gente tem uma situação, né, eu vou ler junto com vocês a questão de número 12. Com o objetivo de adquirir um computador, José fez uma pesquisa nos anúncios de jornal e selecionou duas propostas que estão ilustradas abaixo. Tá? Vou até aumentar aqui. Acerca das configurações dos microcomputadores descritos nas propostas, marque V ou F nas alternativas. Então, a gente tem duas propostas aqui. Tá? A primeira é um desktop, é um computador de mesa, e a segunda proposta é um notebook. Tá? Todos vocês, né, eu acredito que a grande maioria já tem a facilidade de identificar. Nossa, esse computador aqui tem uma configuração bacana, esse nem tanto, né? E também já consegue até associar a questão de marcas e modelos, né, que realmente aparentam ser melhores aí, né? Mas assim, algumas pessoas ainda têm essa dificuldade. Então, esses conceitos que a gente está vendo também servem para que você, na hora de adquirir um equipamento para você, para uso pessoal, você saiba qual você vai comprar, né? Saiba analisar as características, comparar um modelo com o outro e identificar qual que é o melhor, tá? Então, aqui a gente tem um computador desktop. Processador Intel Core i3. Ele funciona a uma frequência de 3.3 GHz. A memória é de 8 GB, é da arquitetura DDR3. O HD, ele tem um tamanho total de 2 terabytes. Ele possui uma placa de vídeo off-board, né? Ou seja, ele tem uma nova placa que, integrada à placa-mãe, vai gerar uma qualidade melhor. Essa placa de vídeo off-board é de 1 GB e a resolução é de 128 bits. Ele possui leitor e gravador de DVD, além do teclado, mouse e caixa de som. A segunda proposta é um notebook. O notebook também é um processador i3, só que funciona a 2.2 GHz, possui um HD de 256 GB, só que ele não é um HD convencional, ele é um HD SSD, né? Lembra que na última aula eu falei dessa tecnologia, e possui uma memória de 4 GB. Também DDR3, conforme o modelo do desktop acima, né? Só que ele possui um leitor e gravador de Blu-ray. Blu-ray são aqueles discos ópticos que substituem os DVDs, que têm maior capacidade de armazenamento e maior capacidade de reprodução em Full HD, né? Tanto em áudio como som, tá? Ou áudio como vídeo, né? Como filmes e etc. É o notebook que tem o gravador de Blu-ray? Isso, tem. Caraca, notebook bom, hein? Caraca. Tem também. Leitor e gravador de Blu-ray. Bacana. Então, qual que é a missão de vocês acerca dessa questão de número 12? Fazer um comparativo, né, identificar qual dos dois é melhor, e nem sempre uma característica vai sobressair, por exemplo, do notebook. Pode ser que tenha algum componente, alguma característica do desktop que seja melhor do que o notebook, e vice-versa.
né? Então, vocês vão analisar e colocar em cada uma dessas alternativas, né? A gente tem aqui a letra A, B, C, B e a letra E. Vocês vão fazer a leitura de cada uma dessas alternativas e em cada alternativa você vai colocar verdadeiro ou falso, ok? Para cada uma das afirmações, verdadeiro ou falso, de acordo com as características que eu acabei de ler junto com vocês. Certo? Primeira atividade. Vocês vão copiar o enunciado todinho, as alternativas todinhas, e na frente da alternativa responder verdadeiro ou falso. Beleza? A segunda atividade, na verdade, é aquela que ficou faltando, né, na aula anterior. Vocês vão elaborar aquele comparativo das peças do computador relacionadas ao nosso corpo humano, tá? Então, por exemplo, eu acho que o processador ele pode ser comparado ao cérebro humano. Só que você não vai colocar só a parte do corpo que você compara e que você acha que é. Você também vai explicar o porquê que você acha que pode ser comparado àquela parte, né? Coloque com suas palavras. Conforme eu comentei com alguns, não tem uma resposta certa. Ah, o cérebro humano é o processador? Não. É a opinião de vocês, o que vocês acham, né, que as peças podem se relacionar com que parte do nosso corpo humano. Vocês vão elaborar o comparativo de vocês, tá? E aí, a aula que vem, o que a gente vai fazer? Quando a gente tiver trabalhado toda a parte prática, vocês estavam separados em 2 grupos, né? O grupo vai chegar num consenso, vocês vão escolher um representante daquele grupo, o grupo pode ajudar, mas eu quero que vocês escolham um para vir na frente da sala e explicar o comparativo, né? Ou seja, o que o grupo chegou no consenso desse comparativo. Hoje vocês vão fazer individualmente, mas a aula que vem vocês vão se reunir novamente na segunda parte da aula, chegar num consenso sobre esse comparativo, escolhe um representante para vir à frente da sala e fazer a apresentação desse comparativo. Tá? Hoje, entregar a questão de número 12 e entregar o comparativo dos componentes do computador com o nosso corpo humano. Essa é a atividade de hoje. Entregou, fez, tira a foto bonitinho no caderno, tá? Deixa no caderno isso aqui documentado, não precisa tirar, arrancar folha nem nada. Deixa isso no caderno, conforme eu disse. Quando eu for fechar o diário, eu vou solicitar cada um, vou vistar o caderno, vou atribuir a nota àquela atividade, tá? Por isso é importante vocês terem isso registrado no caderno. Tira a foto e posta lá no grupo, tá? Aí, como hoje já são 9h11, né? Vocês têm esse tempinho, esses 50 minutos para finalizar, né? Esses 50 ou 40 minutos para tentar finalizar a atividade. E amanhã eu vou... Deixa eu ver, amanhã é quinta-feira, né? Amanhã até às 19 horas a gente vai aceitar essa atividade lá no grupo, tá? Poste lá no grupo. Não precisa postar mais, conforme eu tinha falado, no Google Sala de Aula. Não, posta lá no WhatsApp e eu e o Fábio a gente vai ter acesso a essa atividade. Porém, conforme eu falei, deixa guardado no caderno, não perde essa atividade. Certo? Dúvidas sobre a atividade de hoje? Sobre a questão de comparar as peças. Sim. Tem que colocar os periféricos também? Ou só as peças do computador em si? Tipo gabinete, fontes, trem? Pode ser os periféricos também, que fazem a comunicação de entrada e saída. Pode relacionar também. Se houver necessidade, sim. Ok? Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Pode perguntar no chat de texto, pessoal. Sem vergonha, abrir o microfone e pergunta no chat de texto. Eu estou vendo aqui. A página dessa atividade é a página 18, o material de informática básica, né?
está em formato PDF, que está aqui no Google Classroom, né? Na aula 1, tá? Agora, o comparativo é aquele que eu já coloquei, acho que vocês tiraram foto ou que vocês copiaram no caderno de vocês, né? Que era a segunda parte para vocês entregarem na aula anterior, mas aí não deu tempo, etc. E aí é só fazer aquela parte lá e responder, tá? Ô, Ricardo, quais são as páginas mesmo? Página. Dessa apostila, Aham. a página 18. Vou abrir aqui, ó. Passou demais. Aqui, a página 18, tá? Questão de número 12, tá? Aqui tem as duas propostas, o desktop e o notebook, e aqui desse lado aqui da coluna da direita, né, tem as alternativas. Isso, questão 12, página 18. Ok? Depois eu vou colocar lá no grupo de WhatsApp também, tá? Vou colocar o link da aula gravada também. E aí a presença de vocês, ela vai ser verificada de acordo com a entrega, tá? Eu sei, assim, que muitos não podem participar, tempo chuvoso, tá ruim a internet, etc, né? Até pelo pacote de dados do celular também, mas é importante assistir, né? Posteriormente, para quem não conseguiu acompanhar, ou, de repente tem alguma dúvida. E o assunto de hoje, assim, é de extrema importância para a gente continuar avançando nas aulas, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Nenhuma. Nenhuma, tranquilo. Pessoal, então agradeço a participação de vocês, né? Eu tinha planejado uma outra coisa presencialmente, aí o Fábio veio ontem falando que não tinha possibilidade de estar na escola, né? Aí é mudança de planejamento novamente. Mas segunda-feira tá tudo certo, né? Até então, da gente voltar presencial. Eu já tinha até separado aqui os dois gabinetes para levar, para a gente poder montar outras placas, né? E fazer a montagem e tudo mais. Então a gente se vê na aula de segunda-feira, tá, pessoal? Um excelente descanso para vocês, né? Fiquem com Deus, tá? E até segunda-feira, tá? Qualquer dúvida é só perguntar no grupo lá ou no privado. Até mais. Boa noite, professor. Até próxima aula, até segunda. Boa noite a todos.